fui circuncidado ao 8º dia. E além do mais, no 8º dia, eu da linhagem de Israel fui, ou seja, Jacó, que Deus quando fez um milagre para Jacó, mudou o seu nome para Israel. Ele disse assim, eu faço parte disso. E ele ainda depois disse assim, da tribo de Benjamim. Ou seja, por que da tribo de Benjamim? Porque foi lá da tribo de Benjamim que veio a linhagem de todo ele para chegar até Cristo. E Jesus, que foi da tribo de Judá. Veja aí o contexto de Paulo para essa questão. Então a gente pega assim e vê o que Paulo vem e diz. Ou seja, se vocês confiam na carne, eu podia muito bem confiar em mais do que vocês, porque eu tenho direito nato. Olha o que ele diz ainda, sou hebreu de hebreus, segundo a lei também fui fariseu. Ou seja, Paulo para eles estava melhor em tudo. Mesmo assim, Paulo não quis confiar na carne. Ou seja, é como se alguém chegasse aqui para mim, não tem o conhecimento que eu tenho, não sabe o que eu sei, não conhece o que eu estou conhecendo, e de repente querer me desafiar. Vai, um camarada desse vai te dar a mão ou não vai? É igual eu desafiar no dia Lopes. No conhecimento, não é dia Lopes, está com conversa, rapaz. Isso não é assim não. Aonde o cara vive continuadamente instruindo os irmãos e vive instruindo a ele próprio nas escrituras sagradas. Um homem de Deus, graças a Deus, para nos instrucionar. Ou seja, Paulo quis dizer isso. Ei, vocês aí, eu fui circuncidado há 8 dias, eu sei o que é isso. Porque eu sou judeu. Eu vim da linhagem de Israel, que é Jacó. Então eu posso dizer isso. Também faço parte da tribo de Benjamim. Eu vim de lá também. Ele disse hebreu de hebreu, ou seja, eu sei o idioma dos judeus. Eu falo aramaico, eu falo. E ele depois diz assim, e ainda fui o quê? Fariseu, ou seja, eu era zeloso da religião judaica. Ou seja, o que vocês conheciam já há muito tempo, mas muito mais. Sabe o que é que ele quis dizer com isso? É que o homem, quando está em Cristo, tem que se gloriar nele, não na sua carne, não na sua vontade, não no seu desejo, não nos seus rituais que tinha na religião, porque Jesus não é mais uma religião misticista, ou seja, é o homem que veio para salvar a humanidade. Aí ele diz aqui, e ele ainda continua trazendo a lista para mostrar aqueles maus obreiros, aqueles cães, aqueles que queriam que a igreja ainda se circuncidasse. Ele ainda diz assim, segundo o selo, perseguidor da igreja. Ou seja, eu zelava tanto pela região a qual fazia parte, que fiquei a ponto de ir lá e até derramar sangue de tanto zelo que eu tinha pela religião. Aí ele quer dizer, agora vem vocês, querendo aí trazer um outro evangelho. Aí ele diz aos Filipos, que está lá no versículo 1, cuidado, vigiem, se liguem, porque há cães, há maus obreiros e muito mais. Agora, veja que coisa linda faz Paulo uma lição para a gente. Não é verdade? Veja, segundo o selo, perseguidor da igreja. Ou seja, aquele camarada perseguindo a igreja naquele momento. Paulo superior a eles. Ou seja, vocês acham que são, mas eu fui mais que vocês. Que vocês são gentios, eu não, eu faço parte da linhagem de Israel. Ou seja, judeu. Então, eu poderia muito bem dizer, eu posso confiar na carne. É como Paulo diz, eu vou bater no peito e dizer, eu posso fazer isso. Mas eu não fiz. Porque se o homem tivesse que gloriar, glorie-se no Senhor. Aí ele ainda diz assim, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo tinha tanto cuidado na lei judaica, que esse conceito de irrepreensível não é porque é alguém que vive no pecado, não. É irrepreensível porque ele era aquele cara da linha. O zelo era tão grande. É como se eu mencionasse assim, algo que
fizesse a gente entender melhor. É como se ele tivesse assim, ó, a janela está aberta. Ele é tão zeloso que tem que cuidar. 6:30 da noite já tem que estar na igreja. Ele já era o primeiro para abrir a porta. Zelo. O tempo está sujo. Não, ele está cuidando. É como se ele dissesse assim, não, aqui dentro tem que dar reverência a tudo que aqui há. E menos a Deus. Está entendendo? Está entendendo que como se fosse isso? Aí estava aquele nó cego lá, para chamar assim, aqueles manés, querendo agora tirar os irmãos do caminho. De seguir a rota do verdadeiro evangelho. Ou seja, de ter a Cristo como o sacrifício vivo que Ele já fez, tudo por nós. Aí chega aqueles manés lá querendo fazer isso. E aí Paulo, eles atacavam a verdade e Paulo está lá seguro. Também os atacando nas suas heresias. Ou seja, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível nesse contexto? É que eu, ou você, cuida muito bem daquilo que fazia. Ou seja, não tinha negligência. A ponto de Paulo e as ruas querer derramar sangue do servo de Deus e tantos erros que tinha. Ou seja, ele era mandado, ou pedia permissão e ia lá e fazia. Fez quantos erros. É como se Paulo dissesse assim, hoje, em Cristo Jesus, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. O que eu sei, o que eu conheço, o que eu passei, o que eu era, o que eu tinha, o que eu tenho. Acabou. Agora eu tenho que me gloriar em Cristo Jesus. Tudo que eu fizer a partir de hoje agora tem que ser a glória de Deus. Nada mais que isso. E a gente vê no contexto atual de hoje muitos homens dizendo seguir de Deus, mas a glória eles querem para si e não para o Senhor. Não se gloriando em Deus, mas no que eles fazem. É muito sério, né? Olha outra coisa aqui, ó. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. É como Paulo disser assim, ó. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que não há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, hoje reputei por perda. Por amor a quem? A Cristo. Ou seja, se fosse olhar direitinho mesmo o que Paulo era, Paulo podia se gloriar ou não? Sim. Podia. Podia muito bem. Mas ele entendeu que Cristo era melhor do que tudo aquilo. Tudo aquilo. É como se alguém chegasse, como eu já vi, alguém se apresentar e mostrar os anéis que tinham, por causa que estudou teologia, bacharel, divindade, não sei o que mais, e mostrando os anéis que tinham, ou seja, orgulhando-se daquilo. Paulo tinha como dizer assim, eu posso me gloriar, eu posso. Eu tudo isso, mas ele disse que agora, Cristo é tudo, isso não é nada. Paulo entendeu o amor de Deus sobre a sua vida. E é isso que Paulo quer que entendamos em Cristo Jesus também, o seu amor para conosco, que o homem pode fazer tudo, mas se a graça de Deus não estiver nele, ele não fez nada, porque é a graça de Deus quem nos salva por meio da fé. Eu não preciso fazer mais nada. Está tudo feito para mim. Agora eu só preciso obedecer sem crer. Aí vem mais. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Tenho também por perda todas as coisas, que é o que eu relatei já antes. E ele ainda diz mais.
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o conhecimento de Cristo Jesus para ele já é suficientemente tudo. Mais nada. Tudo. Eu posso estudar para melhorar meu conhecimento, eu posso fazer obras para que abençoe o meu irmão, eu posso ajudar o meu próximo no quanto for possível, mas eu não tenho do que me gloriar, porque agora eu tenho que me gloriar no Senhor, e isso também não vai me fazer absolutamente melhor do que ninguém. Aí Paulo falou isso. E na verdade tenho também por fé todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não era como os camaradas que queriam fazer lá, não. E a honra e a glória eles queriam para ele. E diz aqui ainda, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Olha, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como esterco,